Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal porque é de suma importância a sua inscrição. Gente, vários conteúdos aí no nosso canal, você não pode perder porque tem assuntos diversos aí que eu tenho certeza que você vai maratonar lá e encontrar assuntos do seu interesse. Então corre lá agora, lá tem missionárias, políticos, até o Mr. Brasília já veio aqui, gente, deputado federal, distrital. Então corre lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui da playlist dos nossos conteúdos aqui no Despluga Podcast. Vai lá e, por favor, não se esqueça, curta, dá aquela curtida lá, porque o algoritmo entende que aquele conteúdo é pertinente, é importante. Então, a partir do momento que você faz isso, você vai estar ajudando o Despluga Podcast a espalhar a mensagem aí. Beleza? Ficamos combinados dessa forma. E não se esqueça, se inscreva aí no canal, certo? Estou aqui agora para falar da nossa patrocinadora, @ideiasdemaridf. Corre lá agora no Instagram e você já pode fazer ali o seu pedido de presentes personalizados. Dia das Mães já passou, Dia dos Namorados também passou, mas está próximo aí já o Dia dos Pais, né? Que logo mais é o Dia dos Pais e outras comemorações também. Então, corre lá agora, a Mari vai fazer com muito carinho esse presente personalizado. Não perca tempo. E eu preciso te falar de mais uma novidade aqui antes de apresentar a nossa convidada de hoje. Tá vendo essa blusa de frio que eu estou usando do Despluga? Você pode ter uma. Então, entre em contato com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai estar no estilo com uma estampa linda do Despluga Podcast. Não perca tempo e já chame aí e já peça a sua. Temos poucas unidades, então já peça logo a sua para você não ficar sem. Beleza? Vamos agora, sem mais delongas, apresentar a nossa convidada de hoje. Gente, eu estou muito feliz com a presença dessa convidada de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo diferenciado. Nunca falamos sobre essa questão que nós vamos abordar hoje aqui no podcast. É a primeira vez e eu tenho certeza que muitas coisas aqui nós iremos aprender e vai gerar valor a cada um de vocês. Estamos aqui hoje com ela, Aline Campos. Ela é servidora pública do Detran, do Distrito Federal, escritora infantil e autista e mãe atípica. Estamos aqui com a Aline Campos. Seja bem-vinda, Aline. Boa tarde a todos. Silas, é um prazer enorme estar aqui hoje com você, né, para falarmos de um assunto tão importante e que precisa ser amplamente difundido para que as pessoas consigam ter um outro olhar, né, mais respeitoso com as pessoas autistas. Certo. E assim, Aline, já começando aqui a nossa conversa, como que começou tudo? Como você foi diagnosticada? Como que foi o início de tudo na sua vida, o impacto que foi na sua vida? Você podia compartilhar um pouco dessa sua história? Claro. Em 2019, a escola me chamou e encaminhou meu filho a uma neuropsicóloga. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, era uma clínica especializada sobre autismo. Até então eu não entendia nada sobre o autismo. Eu sabia exatamente o que a maioria da sociedade acha que sabe, né? Que é o nível 3 de suporte, que é aquele que não fala, aquele que bate a cabeça na parede, que não consegue se comunicar de forma efetiva. Então, eu também tinha a mesma visão. E, a partir disso, foram iniciados os testes para verificar, né, o que o João tinha. O João, ele tinha várias explosões de raiva na escola. E a gente não conseguia entender o motivo, a escola não entendia. Então, desde muito pequeno, ele já era diferente. Mas, por não ter consciência e nem conhecimento sobre o autismo, eu nunca imaginei que poderia ser. E, a partir do diagnóstico dele, em seguida veio o meu, né?
A própria neuropsicóloga dele, ao final, quando ela me entregou o relatório dele, pontuando ali o transtorno do espectro do autismo e o TDAH também, Sim. Ela falou: mãezinha, tem uma coisa para te falar. Você, quando entrou no meu consultório, eu bati o olho, eu logo vi que você era autista, mas eu esperei até o final do término do relatório do João para estar te encaminhando também. E assim ela fez, ela me encaminhou para um outro profissional, segui fazendo os testes, mas o resultado, a gente só conseguiu finalizar tanto os do João quanto os meus em 2022 por causa da pandemia, né? Então iniciou final de 2019, 2020 no início teve o boom da pandemia. Em 2021 eu perdi o meu pai, né, de Covid, então eu só consegui retomar ali no final de 2021, concluindo do João em 2022 e o meu em 2023, aos Sim. 43 anos. Você passou por vários desafios, né? Como você acabou de relatar. Como que foi isso na sua cabeça, assim, Alene? O que você sentiu? O sentimento que você, como mãe, e também recebendo esse diagnóstico, como que você se sentiu naquele momento? Muitas pessoas sentem o tão falado luto pós-diagnóstico, né? Sim. Tanto a mãezinha atípica do filho, ou quando ela também é uma pessoa atípica, o próprio diagnóstico. Sim. Eu não tive esse luto. Na verdade, para mim, tudo que eu queria era buscar ferramentas ali, condições para que eu pudesse auxiliar o meu filho. Sim. Né? E a partir da possibilidade de ser o transtorno do espectro do autismo, eu comecei a estudar lá em 2019. Legal. E eu vi que eu não entendia absolutamente nada. Então, no meu caso, esse diagnóstico, ele me trouxe clareza porque eu pude ter conhecimento, obter conhecimento, né? Sim. E tá auxiliando tanto o João quanto a mim mesma. A partir daí eu iniciei a minha busca pelo autoconhecimento, eu consegui nomear vários comportamentos, eu consegui hoje me entender melhor, ter um olhar mais generoso comigo, Sim. né? Entender as minhas limitações, enxergar ali as minhas potencialidades. Sim. E assim como as do João também, exatamente para conseguir estar fornecendo o auxílio que ele tanto precisava desde muito pequeno e eu não conseguia auxiliá-lo por falta de conhecimento. Sim, você se sentia cobrada, assim, Alene, antes de você receber esse diagnóstico, pela pressão de tudo? Porque o que acontece, pelo que nós vemos, principalmente as mulheres, né, tem muito aquele sentimento da mãe protetora, né, de sempre estar protegendo o filho e conciliar isso com o trabalho também. Acredito que foi um desafio para você também. Como que foi isso para você? Foi um desafio em todos os âmbitos da minha vida, né? Como pessoa, como mãe, como mulher, como mudou esposa, tudo, né? Isso, como servidora. Eu sabia eu sempre soube que eu era diferente desde pequena. Uhum. E eu não entendia o porquê eu não conseguia me encaixar ali no círculo de amizades, né? Então, desde criança eu nunca tive amigos pontuais ali, mas nunca consegui ter aquele vínculo profundo, sabe? Estar na roda de amigos, na escola eu estava sempre sozinha, sofri muito bullying por ser destoar muito das outras crianças, não conseguir brincar da mesma maneira. E quando o João nasceu, né, e eu já tinha todas as minhas limitações e desafios, então a maternidade, a gravidez já foi muito difícil para mim por questões sensoriais. O João nasceu prematuro, né, então eu tive muito medo, né, o medo da perda, e juntou tudo. Então, a partir do momento que ele foi crescendo, que eu fui percebendo que ele era muito parecido comigo, até então eu falei, gente, ele puxou a minha família, né? Ele é muito parecido com o meu pai. O meu pai provavelmente hoje se enquadraria ali no nível 2 de suporte. Meu pai precisava de muito suporte. Sim. E ele faleceu sem saber. Né? Sem o diagnóstico. Sem o diagnóstico. A gente já estava nesse processo, né? Da busca, mas não tinha concluído ainda. Sim.
E esses desafios foram aumentando à medida que o João foi crescendo, fui apresentando ali mais dificuldades na aprendizagem. Eu também, aí eu voltava lá atrás e eu tive muita dificuldade no aprendizado também, né? Só que a minha família inteira é da área de educação. Então, a minha mãe, intuitivamente, utilizando ali a sua sabedoria da área de educação, ela conseguiu estar sanando, né, essa minha dificuldade, ou pelo menos estar me conduzindo, auxiliando, para que eu pudesse ir avançando de etapa sem sofrer tanto, né? Então, ela me ensinava no formato de contação de histórias ali. Meu Deus, que lindo. Você falou uma coisa que eu acho muito impressionante e bonito, Aline, desculpa até te cortar, mas é porque eu preciso comentar esse ponto. Você falando da sua mãe, né? Que ela, até de forma inconsciente, sem saber o diagnóstico, já dando toda uma base, uma estrutura para poder te auxiliar. Por isso que eu falo, gente, mãe sente. Né? E foi o que despertou hoje você na sua fase adulta, correr atrás de conhecimento. Você não viveu esse luto pós-diagnóstico porque você pensou no seu filho. E é como se o seu filho fosse o espelho da sua infância, né? Completamente. E isso me assustou muito, me assustava muito. Ainda assusta um pouco, confesso eu, né? Mas com isso eu pude, através desse conhecimento que eu venho adquirindo desde 2019, a gente nunca para de estudar, né? Sim. Sempre tem coisas novas saindo na ciência, então a gente precisa estar acompanhando medicamentos, enfim, terapias. E lá atrás a minha mãe intuitivamente me conduziu, né? E tudo que eu queria era fazer o mesmo pelo João. E eu sentia que ele tinha mais ou menos as mesmas dificuldades que eu tinha lá atrás, né? Então eu não queria que ele sofresse e passasse por tudo que eu passei. Eu só pensava nisso. Então eu preciso buscar conhecimento para poder auxiliar o meu filho, né? Então esse foi o meu pensamento número 1. Por isso eu não consegui sofrer esse luto que a maioria das mães, pais, né, sofrem. Certo. E como que foi a questão mesmo do João na escola, Aline? Porque, tudo bem, assim, teve o diagnóstico, você também recebeu esse diagnóstico, e o João entrando, né, nessa fase mesmo ali do ensino na escola e tal, acompanhamento e por aí. Como que você conseguiu conciliar isso, até mesmo questão de, pelas informações da qual você foi obtendo, por estudar sobre essas questões? Porque hoje eu percebo, Aline, eu estou falando até algo meio leigo, tá? Se eu colocar algum ponto aqui errado, você pode me corrigir, tá? Porque é algo novo para a sociedade, né? Não é, as pessoas acham que sabem, você até chegou a comentar isso, mas não sabem muitas coisas a respeito do autismo. Como que foi isso? Você poderia explicar um pouco melhor, até mesmo para quem nos acompanha hoje no podcast, entender melhor como que essa da questão do diagnóstico, a questão da vida, né, do seu filho hoje inserido no ambiente escolar, como que é isso? Então, foi a partir das explosões as crises que ele tinha, explosões de raiva na escola, que ele recebeu encaminhamento, né? E um ponto importante a ser dito aqui é que o estereótipo que a sociedade tem é aquele que eu falei a princípio, que é o autista nível 3 de suporte. Então, agora que a informação está mais difundida e as pessoas estão tendo aí o pleno contato através das redes sociais, tem muitos profissionais incríveis que estão disponibilizando ali conteúdo gratuito, né, para que as pessoas possam ser conscientizadas e entender que o próprio nome diz, é um espectro, né? Sim. Então, dentro dele tem vários tipos de suporte ali, né? Então, e cada autista, ele realmente é único, assim como qualquer outra pessoa, né? Ele vai ter ali, dentro do espectro, inclusive, as comorbidades associadas, porque nunca o autismo vem sozinho, né?
Então, a partir desse conhecimento, eu pude estar entendendo melhor acerca, inclusive, das comorbidades. O João, né, ele não tem só o autismo, ele tem o TDAH também associado, ele tem transtorno de ansiedade, né? E isso pesa muito, porque os prejuízos são enormes, né? E a aprendizagem dele foi sim, comprometida lá atrás, por ele não entender as questões sensoriais, por ele não ter maturidade emocional, né? Por ele ter não conseguir executar as coisas simples que as outras crianças conseguiam no momento, ele não conseguia escrever. Então, é muito frustrante, né? Sim. Ele falava feito um mini adulto, ele sempre teve o cognitivo muito avançado, mas ele não conseguia escrever. Então, essa frustração, ela causava essas explosões de raiva nele, né? E a gente só, hoje, eu consigo visualizar tudo e, na verdade, eu não me sinto culpada porque eu não tinha informação. Sim. Mas a gente sempre pensa como mãe, se eu tivesse conhecimento lá atrás, eu poderia ter feito um pouco diferente. Se a escola também tivesse conhecimento, por isso os profissionais da área de educação precisam sim buscar conhecimento. Alguém teria percebido antes, porque o João também teve um diagnóstico tardio. Só aos 6 anos alguém percebeu, né, e conseguiu identificar ali os traços do autismo, as características, e encaminhou. Mas esse encaminhamento também foi feito de forma inadequada, porque a escola me passou só o telefone da neuropsicóloga. E eu cheguei lá, eu não sabia que era uma clínica especializada em autismo. Sim. Então, eu tomei um susto quando eu vi, né, na placa, especialista em autismo. Eu falei, mas como assim? Né? Por que eles encaminharam? Então, essa comunicação entre família e escola, ela tem que ser muito aberta e ela tem que ser efetiva. Sim. Né? E eu agradeço muito a orientadora à época que conseguiu ter essa percepção ali, senão hoje estaríamos aqui sem saber, sem ter buscado ferramentas, porque João hoje faz terapias, né? O que ajudou a evolução consideravelmente, principalmente a parte emocional, né? Sim. Ele ainda continua fazendo, ele está com 12 anos hoje. Sim. Né, em 2019 ele tinha 6 anos, foi quando tudo iniciou. Então, a evolução dele foi absurda. Graças a Deus. Graças a Deus e graças às terapias. Sim, sim. Né, e as ferramentas que eu pude ter contato através do conhecimento e buscado aí. Sim. É a questão mesmo da evolução da informação, da tecnologia, né? E isso te despertou a escrever um livro, contando um pouco da história, até mesmo para a questão de disseminar informação. Qual a sua visão, até antes de você entrar nesse ponto, eu queria que você desse a sua visão sobre essa questão da informação na sociedade. Você acha que ainda é precária no âmbito escolar, ou até em outras organizações, você acha que deveria difundir mais sobre essa questão do autismo? Inclusive, eu já quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no podcast. É uma honra para nós, o Despluga Podcast, estar falando sobre esse assunto que é de extrema importância para poder levar o conhecimento à sociedade, ao público que acompanha a gente aqui no Despluga Podcast. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço imensamente o convite e poder estar levando informação, né? Hoje é o meu propósito de vida, né? Ampliar essa conscientização. Você perguntou se foi a partir daí que eu despertei pela escrita. Isso. Não, porque lá atrás, como eu disse, a minha mãe me ensinava através de contações de história, porque eu tinha dificuldade em aprender no formato tradicional. Ah, sim. Como é a educação hoje, né? E foi a partir daí que o meu amor pelos livros, pelas histórias infantis, né? Então eu quis trazer isso para o João. Sim. Desde bebê eu leio para ele. Legal. Né?
E eu percebi que ali faltava alguma coisa no livro. Eu falei, gente, eu sempre gostei de escrever, né? Falei, vou começar a escrever. Mas foi só a partir do falecimento do meu pai que eu, para sair do luto, eu coloquei a escrita em prática. E nasceu o meu primeiro livro, né? Que eu trouxe aqui, que é esse aqui, A Libélula e o Bater de Suas Asas, né? O meu hiperfoco é em animais. Animais, natureza, meio ambiente. Sério? Que bacana. Sim, então eu trouxe aqui um pouco sobre o ciclo da libélula na natureza, a importância dela, o que ela veio nos ensinar, fazendo uma analogia ali com a nossa vida e colocando isso para as crianças, né? Inclusive para elas terem essa visão de uma preocupação maior com o meio ambiente, né? Mas a partir daí eu percebi que eu poderia estar levando a conscientização sobre o autismo através da ferramenta que a gente tem mais poderosa hoje, que é o livro, né? Literatura. Então a literatura, o livro, ele abre portas, ele traz a representatividade, o protagonismo, principalmente daquele público que é excluído. Sim. Né? Então, hoje, como propósito de vida, eu tenho levar a conscientização e trazer aí a representatividade e o protagonismo daqueles que não têm voz, né? Através da escrita infantil. E nasceu o primeiro livro sobre autismo, que é Autismo com um Novo Olhar é Possível Amar. O personagem aqui é o João, que é o meu filho, né? Que legal. E este livro em especial, eu escrevi para o Detran, Detran DF, o órgão que trabalho, né? É porque o Detran, ele tem uma preocupação em estar levando não somente educação de trânsito, né, mas levando e levantando questões importantes que vão transformar a sociedade. Sim. Então, neste livro, eu pude trazer tanto informações sobre educação de trânsito, né, mas, ao mesmo tempo, eu coloquei aqui, baseado no manual diagnóstico, né, com informações científicas e verdadeiras sobre o autismo, para a gente desmistificar um pouco e romper com esse estereótipo que a sociedade tem hoje, para ela conseguir enxergar dentro do espectro, né? Sim. E a partir daí, com esse livro, o Detran, ele em suas campanhas educativas, ele consegue estar levando educação de trânsito e conscientização sobre o autismo. Inclusive, ele foi analisado pela Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Que legal. Então, realmente, ele é uma ferramenta pedagógica muito potente que todo mundo pode estar utilizando. Inclusive, o Detran distribui ele gratuitamente, né? Que bacana. Tanto a versão física quanto a versão digital. Está disponível. Justamente, eu ia perguntar justamente sobre isso, onde as pessoas conseguem encontrar, né, para ter esses livros. Então, é disponível pelo Detran? Isso. Site? Como que? A versão física, o Detran, ele leva em suas campanhas educativas. Ah, legal. E a versão digital nas redes sociais. Bacana. Do Detran, na minha também tem. Nas minhas redes sociais também tem o linkzinho para as pessoas conseguirem fazer o download. Show gratuito. de bola. Você que nos acompanha aí, o Instagram da Aline está passando aí abaixo. Por favor, vão lá, sigam a Aline e você pode obter aí, gente, esse material. Você me arruma aqui, Aline, por favor. Olha só, gente. Os detalhes, olha que lindo. Então eu tenho certeza de que vai ser uma excelente leitura. Você que é mãe, pai, né, de autistas também, você vai poder ler aí com seu filho também. E a questão de conscientizar a sociedade, né, Aline? Muito bonito. Exatamente. Esse trabalho seu, né? Muito bonito mesmo. Porque as nossas crianças são as maiores multiplicadoras de conhecimento que a gente tem. Sim. Né? Inclusive, ela puxa a orelha do pai e da mãe quando fazem alguma coisa inadequada no trânsito. Né? Então, assim, além do autismo, tem as regrinhas de trânsito aqui, estando ela na condição de passageiro, pedestre ou ciclista.
né? Então incentiva todas as regras serem seguidas, né, de forma fiel, para que tenhamos de fato aí um trânsito seguro, né? Sim, que legal. Outra coisa que eu queria fazer uma pergunta aqui para você, de leigo mesmo, tá, Aline? Tem alguns pontos mesmo que eu não conheço, mas a Tati, né, nossa amiga em comum, ela até compartilhou comigo um desses livros, eu comecei a ler, eu achei muito interessante. E que propósito de vida, viu? Você abraçou um propósito, assim, louvável mesmo, de trazer mesmo, desmistificar sobre essa questão. E a voz, né, até uma frase muito forte que você usou, dar voz àqueles que não têm voz, né? E hoje você é uma representante, né? E traz essa voz na qual acaba conscientizando as pessoas. A minha pergunta termo técnico, mas como é falado sobre a questão dos espectros, nível, como que funciona isso? Você poderia trazer à luz aí pra gente sobre? Claro, claro. Hoje existem 3 níveis de suporte, né? O nível 1, que antigamente era considerado leve, né? Usava a terminologia leve, mas hoje em dia isso caiu por terra, até porque as pessoas, quando a gente utiliza a palavra leve, as pessoas acham que não causa prejuízo nenhum. Sim. E pelo contrário, nós temos os nossos prejuízos, as nossas limitações, né? E, inclusive, então é nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, sim, né? Conforme vai avançando nas terapias e a criança ela vai evoluindo e vai desenvolvendo ali, fazendo as atividades de vida diária, tendo uma autonomia, tendo funcionalidade, né? Claro que é trabalhado multidisciplinar, né? São vários profissionais que vão estar ali assessorando, vai depender de cada criança, mas boa parte delas conseguem transitar pelos níveis de suporte. Então, aquela que é nível 3 de suporte, à medida que ela vai fazendo as terapias e vai evoluindo e vai ganhando ali autonomia e funcionalidade, ela passa para o nível 2, ela pode chegar a nível 1 de suporte, né? Então, o nível 1 de suporte é aquele que precisa de menos suporte para estar executando aquilo que a gente precisa executar durante o dia, né? O nível 2 um pouco mais de suporte, o nível 3 é o nível máximo de suporte. Como eu disse, o autismo ele não vem sozinho, né? Tem as comorbidades associadas. Exemplos de algumas o TDAH, que é muito famoso, né? E inclusive 78% das pessoas autistas possuem concomitantemente o TDAH, né? Tem epilepsia também, que é outra comorbidade, que é uma porcentagem alta também, em torno ali de quase 30% dos autistas tem a epilepsia, deficiência intelectual, né? As pessoas falam DI, tem os níveis também dentro da deficiência intelectual, tem vários níveis de comprometimento ali, né? Então, é outra comorbidade que tem uma porcentagem bastante alta associada ao autismo, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Depressão e outras comorbidades que, em conjunto com o autismo, causam muito, muito prejuízo, né? Às vezes precisa tá tomando medicação, né? Por causa o autismo em si não tem uma medicação específica. Essa medicação é específica para o autismo, né? Não. A partir das comorbidades ali que a criança, ou adolescente, ou adulto tem, que vai se, né? Utilizando a terapia medicamentosa, sim, né? Isso vai depender do médico, vai depender do paciente, enfim. Sim. E funciona mais ou menos assim. Então, hoje
Tem muitos ativistas, inclusive nas redes sociais, que mostram ali o seu dia a dia, falam que nível de suporte eles têm, até para as pessoas conseguirem visualizar e ter um pouquinho da dimensão de como né? De como o prejuízo ali no dia a dia enfraquece a pessoa, né? Nas suas atividades. Então, sim, funciona mais ou menos assim. Eu acho interessante, Aline, você trazendo essa questão, porque eu acho que foi ontem mesmo, eu estava assistindo um podcast e eles acabaram entrando, eu acho que a entrevistada, ela tem filhos, né, com autismo também, parece que são 2 filhos. E ela estava falando da dificuldade que ela estava tendo na escola, porque o filho dela, ele queria se comunicar na escolinha e ele não conseguia falar, né, expressar. E a forma dele se comunicar com a coleguinha era puxando o cabelo dela. Só que aí a menininha, né, chegava nos pais dela e falava, olha, esqueci o nome do menininho, tá me batendo e tudo. Aí os pais dela iam na escola, conversavam e tudo, e não resolvia. Até que foi quando o pessoal da escola, depois de muita dor de cabeça que, né, aconteceu ali, que o pessoal da escola foi conseguir entender que ele, né, tinha autismo e tudo, para poder até passar as informações ali, entender melhor de como cuidar ali, né, ali no ambiente escolar. Então, existem muitos pais, inclusive hoje no Brasil, que também acabam sofrendo por não conhecer. Você, obviamente, assim, fora da curva, né, porque a sua opção foi, eu vou estudar para trazer conhecimento, até mesmo para cuidar do meu filho da melhor forma possível. Quais são os conselhos, Aline, que hoje você, diante de todo o conhecimento, da busca que você fez para poder dar um suporte melhor ao seu filho, que você pode dar para esses pais que ainda não se despertaram, ainda não sabem, não têm a informação sobre a questão do autismo? Bom, o primeiro ponto é buscar capacitação, né? Tentar buscar o máximo de conhecimento, porque só dessa forma, só através da informação e do conhecimento é que eles vão conseguir dar o suporte ali para o filho, né? Porque muitos pais ainda acreditam que somente os profissionais ali que vão cuidar dele, né, ou na escola ou nas terapias, é que vão conseguir fazer o filho evoluir. Só que pelo contrário, né? Se não tiver uma continuidade em casa, né, isso não evolui. Então precisa realmente aquele famoso tripé: família, escola e profissionais de saúde, todos integrados, falando uma língua só. Sim. Né? E em busca ali de evoluir aquela criança para que ela tenha autonomia e consiga ser funcional. Sim. Ali na sua adolescência, na sua vida adulta, né? Então, só assim a sociedade hoje consegue transformar, né, os seus filhos, os pais conseguem transformar os seus filhos, e a partir daí eles conseguem também levar conhecimento para transformar a sociedade. Sim. Exatamente nesse formato a gente consegue ter uma ampla conscientização. É o meu ponto de vista, né? Sim. E tem funcionado muito para mim. Sim. É uma coisa muito interessante, assim, que eu fico pensando, nós estamos vivendo em um momento completamente tecnológico, né? Cheio de informações. Até de forma clichê eu falar que, entra aí no YouTube, pesquisas, só que da mesma forma que a internet possibilita ter muitas informações reais, boas, científicas, para você fazer o livro, né, você usou fontes científicas também, né? Sim. Dando fundamentação àquilo que você estava trazendo e propondo na literatura. Na internet, acabou possibilitando muitas pessoas também falarem coisas que não tem nada a ver, né?
como você acha que as pessoas conseguem, até mesmo, de certa forma, discernir o que de fato é e o que não é? Ou seja, as falsas crenças sobre a questão do autismo. Até questão de estereotipos, né, que são colocados na sociedade, a sociedade, por desconhecer, toma aquilo como uma verdade a respeito do autismo. Você tem algum exemplo também que possa trazer para a gente? Bom, hoje no Instagram, eu falo Instagram, que acho que é a plataforma que mais consumida, né? As pessoas consomem exatamente esse tipo de conteúdo, né? Mas tem muitos profissionais da área que devem ser seguidos, né? Muitos deles, aliás, a maioria desses profissionais, eles trazem realmente informações baseadas em evidências científicas, né? Então, assim, com certeza, a busca pelo conhecimento, ela tem que ter uma base ali científica, exatamente como você disse, para não acreditar e criar um outro estereótipo errôneo, né? Levando ainda a mais preconceito e julgamento do que a gente já sofre. Sim. E então a importância de ter essa consciência e de procurar realmente profissionais. Tem muitos livros no mercado que podem ser adquiridos por valores acessíveis, que a gente consegue, sabe, um valor mais acessível, para estar aí ampliando a consciência, a visão e passando essa informação para frente. O mais importante é você não guardar essa informação só para si, né? Você está multiplicando, porque só assim a gente vai ter a ampla conscientização. E não é só sobre o autismo, né? Sobre qualquer coisa importante, sobre as outras deficiências, sobre os outros transtornos. O quão é importante a gente falar sobre isso hoje. Sim, legal. Você dá palestras também, Aline? Também sobre o assunto, sobre a temática, né? Legal. E você me perguntou também sobre a criação do livro. Isso. Como eu me senti, né, criando isso. A partir do momento que eu consegui identificar que eu poderia estar levando essa informação de qualidade através da literatura, como o meu hiperfoco em estudos, né? Então eu mergulhei ali e rapidamente eu fui construindo. Hoje eu já estou no 6º livro só sobre o autismo. Legal. Né? Sem contar os de educação de trânsito, que eu já escrevi para o Detran, para ser utilizado em suas campanhas. Outros, né, sobre animais e várias outras histórias também, várias coletâneas que eu participei, né, sobre a valorização do feminino, da mulher. Também gosto muito desse assunto. E, como você disse, eu busquei não só a literatura em si, mas trazer a partir de informações científicas. Claro que, como é para a criança, eu transformo numa linguagem que ela vai entender, que ela vai conseguir absorver aquele conhecimento. Didática, né, e tem toda a ludicidade das ilustrações ali que fazem a harmonia com o texto, para que realmente a criança consiga entender, ter aquele entendimento, né? E o professor, inclusive, conseguir trabalhar isso em sala de aula. Sim. Sempre tem um autista, sempre tem um menino, uma menina que é diferente dentro da sala de aula. Sim. Né? Então, a professora, o livro, claro que eu trago personagens autistas, mas a professora pode ampliar aí esse trabalho, né? Trazendo o protagonismo daquela criança que está ali na sala de aula, fazendo uma analogia, entende? Sim. Então, dessa forma, os colegas vão ter um entendimento melhor, né? Porque eu costumo dizer que a criança, ela não nasce com preconceito. O preconceito, ele vai sendo formado a partir de estereótipos mal entendidos, mal construídos, né? Os pais já possuem esse olhar preconceituoso. Cultura da sociedade, né? Exatamente, vai passando isso para a criança e chega ao ponto que ela, infelizmente, ela se instala o preconceito nela. Sim. Né?
Mas quando a professora consegue trabalhar isso de forma eficaz, a criança leva isso para dentro de casa. Sim, é verdade. E aqueles pais que eles têm um olhar sensível, eles vão conseguir... Não, peraí, deixa eu olhar, ver o que meu filho está falando aqui. Vai atrás de informação. Né? Então, daí a importância de se trabalhar esses temas tão sensíveis dentro da sala de aula. Legal. O personagem você me falou nos bastidores aqui, antes de começar a gravação. É o seu filho? É o meu filho. Né? Esse livro especificamente, esse especificamente, ele conta... Você fala sobre o que nessa história aí, nesse livro, nessa literatura? Aqui, como eu trouxe o personagem real, né, Sim. vivo, eu coloquei todas as características e estereotipias que o João possui, justamente para mostrar ali, trazer veracidade, Sim. né, para as crianças conseguirem fazer essa identificação e aquele preconceito do diferente, sim, ir embora, né? Então, além dessas características sobre o autismo, eu consegui colocar várias reflexões, inclusive eu coloco na primeira pessoa. Então, o próprio João conta para a turminha dele. Dentro do contexto, sim, ele está na sala de aula. Entendi. Então, ele vai mostrando para os coleguinhas e a professora vai auxiliando aquilo que ele ainda não consegue nomear. Sim. A professora vai nomeando para os coleguinhas e, dessa forma, vai conduzindo a história até o ponto de que o próprio João, ele pede para os colegas não rirem dele, não olharem para ele diferente, né, compreenderem ali o quão ele tem a oferecer, a contribuir, né? Não é porque ele tem crises explosivas que ele não vai conseguir socializar, não é porque ele não gosta de abraço que ele não vai conseguir socializar, né? Para ter um pouco de paciência com ele também. E o próprio João, ele vai transitando pelas ruas e vai explicando ali para as crianças como transitar de forma segura e vai expondo as regrinhas, vai explicando, olha aqui o semáforo de pedestres, tem que observar o quê? Na bicicleta, onde eu posso andar de bicicleta, onde eu posso brincar na rua, né? Posso brincar no parque, então tem que usar capacete na hora de andar de bicicleta. Então, ele mostra, inclusive, as potencialidades dele. Por isso que eu trago esse protagonismo, porque outras crianças vão se identificar ali, né? E vão entender que elas são capazes. Que legal. Porque a autoestima do autista é muito, muito baixa. Coisas simples que são simples para as outras crianças fazerem, como amarrar um sapato, abotoar uma blusa, comer sozinho. Muitos dos autistas não conseguem ter essa funcionalidade no desenvolvimento normal, né, da criança, como o desenvolvimento que se espera dentro do padrão típico, né? Sim. E coisas complexas que o autista consegue fazer, mas ele não sabe que é complexo. A maioria das outras crianças não vão conseguir e ele vai. Ele é tão natural para ele que ele acha que todas as outras crianças conseguem fazer aquilo. Então, ele não consegue enxergar as suas potencialidades. Sim. Né? E, por causa das limitações, ele acaba generalizando e entendendo que ele não consegue, que ele não é capaz. Né? Então, pais e mães que estão nos assistindo agora, por favor, consigam ali entender seu filho no sentido de que você precisa entender qual é a habilidade dele, qual é a potencialidade e trazer isso à tona, estimular. Se ele gosta de desenhar, estimula essa habilidade dele, porque é isso que vai fazer ele ter autoestima alta, ele entender que ele consegue, que ele pode, e dessa forma ele vai conseguir sim passar pelos obstáculos e os percalços da vida de uma forma muito mais tranquila. Legal. Aline, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você em relação a isso, porque a história, a literatura que você fez voltado à questão do João, né, ensinando ali, é muito forte,
porque ali você coloca ele como o personagem na qual ensina os coleguinhas, né? Então, como você bem disse, gera essa identificação, né? Você foi muito bem detalhista nesse livro e tal, até a questão de cores que chama a atenção das crianças e tudo mais. O que você sente quando você senta para poder escrever, pensar sobre a narrativa do que você vai expor no livro? Qual a sua fonte de inspiração? É o próprio João, a sua vivência com ele? Como que é isso? Bom, primeiro eu volto lá na Aline, criança, né? E tento buscar todas as dificuldades que eu tive. Sim. Trazer isso à tona, e todos os personagens que eu trouxe até hoje, todos eles são reais. Sim. De todos os livros. São de, né, vivências que você teve. Exatamente. São de pessoas que eu conheço e que eu estudei ali as características dela. Sim. Enquadrei dentro da parte referência do manual diagnóstico para trazer isso com mais veracidade, exatamente para a própria criança, que é o personagem, já ter essa identificação, ver que está sendo representado. Mas, como eu disse, as outras crianças, elas conseguem também fazer essa identificação, né? Sempre vai ter uma coisinha pontual ali, que muitas características em outras crianças são as mesmas. Sim. Então, dessa forma, elas conseguem se espelhar e ver que elas são capazes. Então, através desse conhecimento que eu tenho do personagem, eu monto o personagem primeiro, e depois eu monto ali dentro do contexto que eu vou escrever. Se é escola, se é um parque, se é... O último que eu fiz agora foi para o Ministério de Portos e Aeroportos, era no avião, né? Que legal. Por causa da inauguração das salas multissensoriais. Depois eu mostro um pouquinho sobre esse último que eu fiz. E a partir daí eu escuto muitas músicas infantis, eu gosto. Eu escrevo em formato de poesia, adoro poesias, eu acho que traz uma leveza. Essa escrita ritmada, as crianças conseguem estar obtendo conhecimento de forma mais leve. Sim. Sabe? Então, os meus textos todos são rimados. Que legal. Então, a partir dessas músicas, eu vou construindo, primeiramente, os personagens, e depois eu vou acrescentando ali a história e trazendo as características dele. Que bacana. E aí, diante desse estudo, que você vai vendo sobre a questão das características, o tipo de situação que você coloca os personagens, trazendo também a questão científica, né? Gente, Aline, muito bacana, show de bola, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada. Esse terceiro livro que você acabou de comentar é o... Esse daí, né? Inclusão dentro e fora do avião. Esse eu fiz para o Ministério de Portos e Aeroportos. É um programa de acolhimento da pessoa com transtorno do espectro do autismo. E dentro deste programa tem também, além dessa cartilha, para levar a conscientização, e que tem nela todas as regrinhas sobre como viajar de forma segura. Né? Mostra às crianças como elas devem se comportar ali no ambiente do aeroporto, dentro do avião. E tem a inauguração das salas multissensoriais, que são espaços para as pessoas autistas estarem se reorganizando, né? Para não entrarem em crise dentro do avião, por exemplo, porque o próprio confinamento ali do espaço do avião, ele aciona gatilhos nas crianças, no adulto também. Sim. Que é autista, por questões sensoriais, o barulho, as turbinas, tem o tempo de espera dentro do próprio aeroporto, né, que a gente sabe como é que é o protocolo, ele é demorado, mas é para a nossa segurança. Então eu trouxe essas questões para mostrar, tanto para as crianças típicas como atípicas, que é um processo que ele precisa ser seguido. Não é porque a pessoa é autista, a criança autista, que ela não precisa seguir o protocolo. Ela precisa.
mas eu trouxe de uma forma que a família vai conseguir estar explicando e mostrando para a criança de forma antecipada, porque ali na sala multissensorial ela já vai ter uma pequena vivência. Muitas delas têm simula a cadeira do avião. Então, o cinto de segurança, que é outra coisa que os pais relatam muito, tanto dentro do veículo quanto no avião, as crianças não querem utilizar por questões sensoriais, aperta, incomoda, né? E essa cartilha ela veio exatamente para fazer esse trabalho de ampla conscientização e mostrar para a criança, antes da viagem, o que vai acontecer. Porque essa previsibilidade, ela traz uma segurança para a pessoa autista. E dessa forma ela consegue manter o equilíbrio ali para chegar ao seu destino tranquilamente. Segurança, tranquilidade. Sim. Até para os pais também, né, Aline? Que com certeza vocês como pais, né, de crianças autistas e tal, só vocês conhecem os bastidores, né? Exatamente. As pessoas às vezes não têm a noção. Eu, por exemplo, essa oportunidade de ouvir de você, mas o Silas não conhece os bastidores da Aline, o que a Aline passa em relação a tanto a questão de trazer informação, quanto também do cuidado, até mesmo dentro da sua casa, né, com o seu filho. Sim, não, com certeza. Só quem vivencia aquilo é que tem a dimensão, né, do que acontece e do que é preciso fazer para manter ali o equilíbrio e conseguir fazer o que todo mundo precisa fazer, né? Seja dentro de casa, seja na escola, seja num cinema, seja... Então, a gente precisa estar buscando essa previsibilidade o tempo todo e manter ali a rotina, a importância da rotina para o autista. Essa rotina é que vai trazer esse equilíbrio ali para a gente conseguir executar tudo que a gente precisa. E para a criança é ainda mais importante, né? Já que ela não tem um emocional tão maduro quanto um adulto. Então, ela precisa de um tempo maior ali, de uma explicação melhor, né? E temos aquelas crianças que têm altas habilidades associadas ao autismo. O quão é difícil lidar com esse tipo de criança, né? Porque eles têm o cognitivo muito elevado. Então, eles conseguem fazer associações, eles têm muitos argumentos, né? E muitas vezes é até difícil você conseguir estar tirando essa rigidez cognitiva, né? O autista ele já tem essa rigidez cognitiva, né? Então, quando ele tem altas habilidades, é ainda mais difícil você conseguir mudar o pensamento dele, entende? Se você não tiver um argumento forte, é quase impossível. Eu estou vivenciando isso agora. Cada fase é uma fase, né? Justa. Eu ia fazer essa pergunta para você, porque uma coisa é a criança. E nessa fase de transição, que o seu filho, por exemplo, está entrando na pré-adolescência. Sim. Como que tem sido isso para você? Você observa tudo, fica atenta aos sinais, né? Digamos assim. Bem desafiador. Silas, muito desafiador, né? Justamente por causa dessa questão. Ele tem muitos argumentos. E eu preciso ter argumentos ainda melhores para conseguir... Se você já estudava muito, agora você está... Mas, agora eu estou comprando todos os livros sobre adolescente, cérebro do adolescente, porque eu preciso entender para conseguir lidar, entende? Eu acho que quando tá pequenininho, a gente fala, ai, não vejo a hora de crescer, né? Como o próprio João diz, só que não, né? Tá bem difícil, bem desafiador lidar com ele, né? E vem a ansiedade. Sim. É uma ansiedade absurda, né? A adolescência, eles são mais ansiosos, os adolescentes. E dentro do espectro, e já com o transtorno de ansiedade, aí que complica um pouco mais. E
como tem altas habilidades, ele projeta muito o futuro. Então, ele vai lá, e se isso, e se aquilo, e se... Entende? O João, ele nasceu ele tá com 12? Ele tá com 12. Ele nasceu, então, em 2013. 2013. Isso. O João faz parte da geração Z, né? Por que eu tô falando isso? Porque a geração Z, inclusive, existem até estudos que falam a respeito, é uma geração que é a geração do porquê. Por quê? Ai, meu Deus, esse porquê. Por quê? Porque eles querem buscar sentido para tudo. Para tudo. É impressionante isso. Exatamente. E eu lembro que eu cheguei para a pediatra e falei, doutora, pelo amor de Deus, essa fase do porquê não vai acabar nunca. O do João nunca acabou, só piorou. Meu Deus. Então, como ele tem argumento, ele vem o porquê com o argumento dele. Entendi. E aí a gente te coloca na parede, hein, Aline? Saia justa atrás de saia justa, né? Sim. E agora... Ele já era um mini adultozinho. Agora ele está praticamente adulto, só que sem maturidade emocional. Entendi. É o que complica muito. Entendi. Né? E, como eu disse, a gente tendo consciência das comorbidades, né? Recebendo um tratamento adequado, tendo um especialista que acompanha, os pais precisam estar cientes que precisa de acompanhamento. Né? Sozinhos a gente não dá conta, mas somos ponto importantíssimo sem a mãe ali. Eu digo mãe porque a porcentagem é alta de mãe solo. Sim. Né? A partir do momento que descobre-se o diagnóstico, mais de 70% dos pais vão embora. Né? Sim. Então a mãe realmente fica solo e imagina o quão é difícil isso. Sim. Né? E vão entrando as fases, precisa de uma figura masculina ali, como é que faz? Precisa de um apoio, como é que faz? Né? Então tem que ter um acompanhamento. Eu sou muito grata por ter condições financeiras de estar buscando esse acompanhamento para o meu filho, né? Como eu disse, aí entram as comorbidades, entram as terapias medicamentosas, porque tudo que a gente quer é que eles tenham qualidade de vida. Sim. Tenham uma vida plena, né? Uma vida feliz. E para ter uma vida feliz, você precisa ter uma qualidade de vida. Verdade. Né? Então, por isso é tão importante a gente se conhecer. Né? Eu não digo isso como pessoa autista, eu digo isso como ser humano. Né? Nós precisamos saber quem somos. É verdade. Porque só assim a gente vai conseguir ter uma vida plena, uma vida feliz, ter ali uma qualidade de vida, né? Que é o que todo mundo busca. Estamos aqui para isso. É verdade, a busca da identidade, né? Exatamente. Né? Pessoal, eu sei que vocês estão se amarrando nesse assunto. Eu tô aqui, sendo bem sincero, aprendendo muita coisa hoje, viu, Aline? Muito obrigado mesmo. Gente, curta, compartilhe. Gente, por favor, pega aí agora o link deste episódio, dispara aí nos grupos da família, dispara aí no grupo da faculdade, da escola, da igreja, onde você tiver pessoas ali interessadas em assuntos como esse, mande para essa galera, peçam eles para seguir, né, a Aline lá nas redes sociais. Você traz informações ali nas suas redes também, né, Aline? Também. Participo de vários eventos que tem conteúdo ali, né? Hoje temos várias palestras, congressos, que os pais profissionais podem estar indo em busca, né, desse conhecimento. Temos vários cursos também, muitos na modalidade online, que a gente também, né, pode buscar esse conhecimento. Você me perguntou como é que eu faço, né? Como é que o pai faz? Então, ele faz dessa forma. Hoje a tecnologia está aí para isso, para nos auxiliar, né? Então, a gente consegue praticamente todos os cursos hoje nessa modalidade online. E, como eu disse, a maioria mãe solo, ela não tem condições de estar se deslocando, de estar fazendo um curso presencial. Né? Tem aquela criança que tem um nível de suporte maior, então essa mãe ela fica 24 horas ali por conta mesmo do filho. Sim. Né? E eu tento sempre buscar conhecimento, levar
o conhecimento, como eu disse, não vou ficar com esse conhecimento, eu preciso passar isso para frente, né? E procuro estar buscando também, frequentando lugares que eu tenha acesso para discussões de políticas públicas, para a gente realmente tentar melhorar a vida aí das pessoas com deficiência. Sim, defender mesmo a bandeira, né? Exatamente. O sentido da sua vida, né? Exatamente, é meu propósito. Show de bola. Gente, curta, comente, compartilhe. A gente está chegando já aqui no final. Passa rápido, né? Passou rápido. Passou muito rápido. É porque quando o papo é bom, assim, de muito conhecimento, que agrega muito valor, passa muito rápido. Mas eu queria, antes de finalizarmos, eu queria que você falasse... Tem mais livros aí, não tem? Tem outros livrinhos aí. Eu queria que você apresentasse esses outros livros aí. E eu queria que você já deixasse uma palavra final aí para todo mundo que nos acompanha. Fica à vontade. Bom, esse aqui é muito especial. Ela é uma cartilha anti-bullying. Ela foi aprovada pelo Ministério da Educação, então ela se encontra na plataforma lá do MEC para fazer o download gratuito, né? E este aqui, Silas, foi o meu grito de libertação. Aquele grito que eu não pude dar lá quando a Aline criança, né? Sou diferente, e daí? Tem Sim. lugar aí para mim, né? Onde eu não me encaixava e tentava, né, vestir máscaras para ser aceita, mas quando criança é bem difícil você conseguir modelar e vestir essa tal máscara que a gente precisa, né? Se colocando ali naquele molde que a sociedade impõe. Então, quando eu escrevi esta cartilha, em parceria com a OAB aqui do Distrito Federal, eu quis trazer exatamente isso, esse grito de libertação para todas as crianças, sabe, que são diferentes. Sim. Não necessariamente autistas, mas todas aquelas que se sentem excluídas por serem diferentes, né? Que sim, sou diferente daí e tem que ter lugar para mim sim, sabe? Tudo que eu quero com isso é que elas não precisem utilizar máscaras, assim como eu e diversas outras pessoas autistas e com outras deficiências precisaram utilizar para serem aceitas nessa sociedade hoje, né? Sim. Então, com isso, esse grito de libertação é para que elas possam viver hoje plenamente, em essência, viver da forma que elas nasceram para ser, Sim. né? Em essência, mostrando realmente quem ela é. E serem livres, né? E serem livres, sim. Isso. Legal. Sem ter medo dos julgamentos e dos preconceitos. Sim, que bacana. E tem um outro também, né? Tem outro livro? Tem esse aqui também, que é Inclusão dentro e fora do avião. Este eu fiz para uma empresa que administra cerca de 60 shoppings pelo Brasil. E ela fez para a campanha do Abril Azul. Então, os shoppings que são da administração delas imprimiram para estarem distribuindo gratuitamente, colocaram o link dela no site, né, dos shoppings. Tem também todos esses que eu mostrei aqui hoje, com exceção do da Libélula. Sim. Tem o link para fazer o download gratuito e se encontram ali nos destaques do meu Instagram. Show de bola. Depois passa o link que eu coloco também na descrição aqui do vídeo, da entrevista, para o pessoal que quiser também já fazer o download e acompanhar. Vai ser exatamente. Uma honra. Todos são gratuitos e podem ser aí utilizados, podem ser impressos em impressora mesmo de casa, né? Colorida, então dá para fazer esse trabalho muito legal, ler para o seu filho em casa, professor, fazer esse trabalho na escola, né, sobre bullying, sobre as diferenças e sobre inclusão, que é o que a gente precisa, mas inclusão verdadeira. Não é aquela inclusão falsificada, digamos assim, né? Que é inclusão, mas inclusão sem informação não é inclusão. Não é inclusão. Né? Às vezes precisa somente de uma pequena adaptação para aquela sua criança ser incluída. Então veja com carinho, busque informação, busque conhecimento, que eu tenho certeza
que só assim a inclusão vai ser feita genuinamente. É isso aí, gente. Agora para finalizar aqui a nossa conversa, Aline, dê aquele recado do coração a todo o seu público, né, que te acompanha no Instagram, ao nosso público aqui do Despluga, aquilo que está aí no seu coração mesmo, você, né, como mãe do Pedro, João Pedro, né? Do João Vitor, e diante de toda essa defesa, né, desse propósito que você abraçou como um sentido mesmo da sua vida, eu queria que você deixasse esse recado aí para o pessoal. Fica à vontade. Primeiramente, né, tá buscando capacitação, conhecimento, que é a base para a transformação da sociedade. E mães, pais, avós, cuidadores, vejam qual é a habilidade da sua criança, a potencialidade que ele tem. Só dessa forma ele vai conseguir ter autoconfiança para seguir em frente ali dentro das terapias, evoluindo e chegando à vida plena, à funcionalidade, à felicidade, que é o que a gente mais deseja para as nossas crianças hoje. É isso aí, gente. Aline, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Silas. Que papo de coração. Maravilhoso. Muito bom mesmo. E, quiçá, teremos aqui o segundo episódio aqui com você vindo novamente para tratarmos mais a respeito desse assunto, viu? O Despluga agradece demais a sua presença. E você, obrigado, Tati. A Tati está aqui nos bastidores, a Tati que nos apresentou a Aline, falou, Silas, você tem que conversar com a Aline aí no podcast, que ela tem uma história linda e que o Senhor, né, que Deus te abençoe para que Amém. Você continue sendo essa voz, né, que possa marcar mais pessoas e trazer essa conscientização e essa informação cada vez mais aí nas áreas, né, nas esferas da nossa sociedade. Amém. Tá bom? Gente, ficamos por aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Então, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!